Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vê que prevalece mesmo, né, esse sistema de lobby que é muito interessante lá nos Estados Unidos e tal, mas o que rege as relações entre os países é a diplomacia formal, né, a diplomacia convencional que a gente está habituado. Nós temos entre as empresas a serem prejudicadas seriamente com o tarifaço, por exemplo, a Suzano. A Suzano é uma gigante de papel e celulose, né, sobretudo, etc. Mas de que maneira a Suzano vai primeiro explicar ao povo americano que, a exemplo do iPhone, o aumento dos seus, o tarifaço vai impactar na celulose consumida pelo americano. Fica uma coisa um tanto quanto difícil. Mas o que eu gostaria de ver, até pela sua experiência na China e tudo mais, como tem demonstrado aqui nas suas entrevistas, que é o fato de que o Brasil parece estar falando sozinho agora no BRICS, né, em relação a isso. O Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, já veio dizer, epa, essa ideia não é nossa, isso é coisa do Lula. A China já fez acordo com o Trump, a Índia já fez acordo com o Trump, né? A Rússia está louca para fechar um acordo com o Trump. E o Brasil, que se associou a esses países para lutar ou para conspirar ou agir contra o Ocidente, está ficando sozinho nessa história, né? Como é que você acha que isso poderá fazer com que o Brasil dê uma recuada ou tome a iniciativa da negociação? Como é que eu diria, enfim, essa coisa da lacração deve prevalecer ainda por mais tempo? Em primeiro lugar, vou trazer o exemplo da Suzano, que eu acho que é bem importante, já que você trouxe nominalmente, para a gente entender como funciona a questão do lobby. Você não precisa convencer o povo americano, até porque para você convencer o povo americano, o processo de decisão seria muito demorado, levaria aí 2 anos, que é o período de eleições legislativas para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal dos Estados Unidos. O que você precisa convencer são pessoas chaves da administração, que são aquelas pessoas que efetivamente fazem a política pública acontecer. A gente sempre tem aquela ilusão de que quem resolve tudo é necessariamente o presidente e os ministros. E a gente esquece que são os secretários, os subsecretários, os diretores, os gerentes das diversas instrumentalidades do Estado ou dos diversos departamentos, diversas secretarias, que realmente resolvem o que acontece no dia a dia. Quando você precisa, né, que a porca aperte lá no parafuso, você precisa encontrar a pessoa certa. Então, a ideia do lobby empresarial é você conseguir chegar, por exemplo, no pessoal que trabalha no Departamento do Tesouro americano e mostrar para eles, olha, vai aumentar a celulose, você vai aumentar a tributação, você vai diminuir a renda disponível do americano, vai prejudicar em tantos pontos percentuais a atividade econômica esse ano. Ou você precisa encontrar deputados e senadores que são influentes e que têm áreas que serão atingidas mais fortemente por conta das tarifas e deixa que eles exerçam as suas influências a partir dessa questão do que acontece legitimamente na democracia, de nesse momento eu voto com você, mas você precisa fazer isso daqui para ajudar o meu interesse. Se isso é feito às claras, não tem nenhum problema. O que é ruim é como é feito no Brasil, que é feito naquele escurinho de Brasília. E sobre a segunda parte do seu questionamento, eu preciso concordar com você numa coisa. Nós, no Brasil, hoje, estamos fazendo política de relações internacionais como sarau de federal. É muito barulho e pouco objetivo. Quando você para pensar, o governo brasileiro realmente é isolado nisso. E o ponto central, que é aquele que tem que ser realmente discutido, que é o que irrita de verdade os Estados Unidos, não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Países não têm amigos, países têm interesses. Não interessa que o Trump e o Bolsonaro possam ser melhores amigos. Você pode dizer que os dois fazem assim um para o outro. Não interessa. O que vale é o interesse dos Estados Unidos. O Trump ali é o presidente americano. Então, o grande ponto aqui é que o governo brasileiro tem adotado praticamente sozinho, né, e obviamente junto com outras economias muito irrelevantes, mas que atuam dessa forma por questões políticas, a ideia de desdolarizar o comércio internacional. Nem a China, nem a Rússia, nem a Índia querem desdolarizar o comércio internacional por um motivo muito simples. Todos nós sabemos que a desdolarização vai acontecer naturalmente à medida que o tamanho relativo da economia americana diminui no planeta Terra. A China vai ficando cada vez mais rica, então os Estados Unidos, como proporção da economia mundial, diminui. É normal que você migre para a moeda chinesa. Contudo, a China tem trilhões e trilhões e trilhões de dólares guardados de reservas internacionais,
por conta do seu superávit comercial. Todo ano a China tem superávit comercial de US$ 1 trilhão com o resto do mundo. E aí você acha mesmo que o governo chinês quer desdolarizar imediatamente a economia internacional para que o dólar perca valor e todas essas reservas não valham absolutamente nada, ou seja, jogar todo esse dinheiro fora? Isso não existe. Então é por isso que quando você fala em desdolarização, você não vê isso como posição do governo chinês. Você não ouve ministros do governo chinês, diplomatas chineses, empresários chineses dizendo temos que desdolarizar o comércio internacional. Eles não falam absolutamente nada disso. A Rússia também não tem interesse real na desdolarização do comércio internacional, porque a Rússia tem centenas de bilhões de dólares em reservas internacionais bloqueadas hoje na Europa e nos Estados Unidos, mas são dólares. Se esse dinheiro desvaloriza, esse dinheiro não vale absolutamente nada. E da mesma maneira a Índia não tem esse interesse, porque o grande foco da Índia hoje é substituir a China como exportadora de produtos industriais básicos para os Estados Unidos. Então o Brasil faz essa posição simplesmente por uma visão política e ideológica do mundo, em vez de entender que os nossos negócios são negócios. Você não precisa antagonizar com os Estados Unidos para melhorar a sua relação com a China. O Brasil poderia simplesmente, como sempre fez no passado, ter boas relações com todos os países e entender que nós podemos nos beneficiar de relações internacionais com todas as outras nações.